Eu publiquei hoje de manhã um post, também comentei aqui na Band News, que o Deltan Dallagnol, o procurador estrela da Lava Jato, ele ingressou no Ministério Público contrariando o que está claramente explícito na lei, né? Que estava na lei de então e que depois foi reforçado, hein? Nós vamos ver aqui, né? Eu acho que você desrespeita, mas eu não o ofendo, né? Você tentou me ofender. Bobagem, bobagem. Melhor é admitir que você ingressou no Ministério Público contrariando a lei de então. E sim, teve o ok dos tribunais, do Tribunal Regional Federal. E depois a coisa chegou ao Supremo, a Advocacia Geral da União não recorreu. Eu não disse, pode procurar lá, que a sua situação no Ministério Público é legal. Eu disse que você ingressou contra a lei. Ingressou, né? Você sabe disso. Então não precisa ser mal criado. O Dallagnol está bravo com o tio Rei. Ô, Dallagnol, não faz isso, menino. Vamos lá. Reinaldo, você noticiou que o coordenador da Força Tarefa... Coordenador da Força Tarefa da Operação Lava Jato, procurador Deltan Dallagnol, colou grau na Faculdade de Direito em 2002 e a legislação da época determinava que só pudesse prestar concursos para o Ministério Público da União quem já fosse bacharel há pelo menos 2 anos. A questão dele ter assumido com menos de 2 anos no Ministério Público chegou a ser tema de um recurso da Advocacia Geral da União, mas o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, aquele mesmo de Porto Alegre, o manteve no cargo sob a alegação da teoria de fato consumado. Depois, uma sentença do STF reforçou essa decisão. Olha aqui, deixa eu dizer uma coisa. Nem teve sentença no STF, quer dizer, porque afinal não teve, por decisão monocrática e ninguém recorreu. Olha aqui, o Dallagnol, ele soltou uma nota tentando me ofender. Eu já vou dizer quem é que faz ataques levianos, tá, Dallagnol? Já. Calma. Né? Não vem com o seu estilo tratorzinho brutal pra cima de mim, não, que eu não me assusto com um menino irritadinho, viu? Não. Olha aqui. Existia a Lei Complementar 75 e lá estava que um procurador, que alguém para prestar concurso para a procuradoria tinha que ter pelo menos 2 anos de formação. Querido telespectador, querido ouvinte, o senhor Deltan Dallagnol colou o grau em fevereiro de 2002 e no mesmo ano de 2002 entrou com uma liminar, recorreu à justiça para prestar o concurso. Quem foi seu advogado? Seu pai, procurador da República, procurador de Justiça, aposentado no Paraná, também do Ministério Público. E conseguiu a liminar. Prestou concurso. E aí, como ele diz agora na nota, passou em segundo lugar. Ainda que tivesse passado em primeiro, ainda que tivesse passado em último. A colocação que você obteve no concurso é absolutamente irrelevante. Ah, mas era matéria controversa. Havia, sim, claro, matéria controversa. Há liminares para todos os gostos, meu filho. O fato é, e você omite isso na sua resposta, que o acórdão do TRF reconhece que você se fez procurador contra a lei e só por isso usou a teoria do fato consumado. Ora, por que você vai usar a teoria do fato consumado, Dallagnol? Se era tudo legal. O que o tribunal disse é o seguinte: olha, porque aconteceu o quê? Ele passou, foi nomeado, saiu no Diário Oficial e começou a atuar como procurador. Quando a questão chegou para o TRF, aí o TRF disse: agora a Inês é morta. Nós não vamos devolver o cara que já é procurador, que já está atuando como procurador, vamos devolver para a condição original. Certo, Dallagnol? E aí então se usou a teoria do fato consumado. Só que você também sabe, Dallagnol,
que a teoria do fato consumado em matéria de concurso público praticamente não era usada já. Tanto era imprópria que hoje tem uma decisão do STF que não aceita mais teoria de fato consumado em matéria de concurso público. Se você prestou um concurso público, entrou de forma irregular, vai cancelar a nomeação. Certo, Dallagnol? Então não vem com nhenhenhen. Hã? Você não respondeu a questão essencial. Mas esta questão é tão importante, que depois, uma emenda constitucional, a emenda constitucional 45, não deixou em 2 anos, não, seu né? Bolívar. Não, exatamente, valeu bem. Não, agora 3 anos. 3 anos. Viu? Não 2. Entrou no Ministério Público, sim, de forma irregular. Quando foi nomeado, estava ainda em vigência liminar. A decisão do TRF deixa claro que era ilegal. Só que parte do princípio da teoria do fato consumado. Hã? Aí ele responde com coisas assim. O procurador doutor Dallagnol vem publicamente repudiar o ataque leviano. Qual foi o ataque, ô rapaz? Que ataque? Onde está o ataque? Ataque é o que você faz aos políticos. Ataque é o que você faz muitas vezes ao próprio tribunal, ao Supremo. Eu não faço ataque. Ao afirmar que Dallagnol virou procurador contra o que diz a lei. E é contra o que diz a lei. A gente vai ver o que diz a lei complementar 75 e o que você fez contra a lei. Aí vai. Aí é engraçado que ele coloca na nota dele coisas que estão na minha matéria. No mesmo ano que colou grau em direito, 6 de fevereiro, o procurador prestou concurso para o juiz. Sim, tá tudo lá. No caso do concurso para procurador da República, a lei complementar 75 exigia um requisito temporal de 2 anos. Primeiro que eu não toquei nos outros concursos, eu toquei nesse aqui. Você está dizendo aqui, a lei exigia 2 anos de formado. Ah, mas tinha decisões de juízes de primeiro grau dizendo que era inconstitucional, que era inconstitucional a exigência. Tinha. Decisão de juiz de primeiro grau tem para todo gosto. O que é importante é o seguinte, quando chegou ao TRF, o TRF admitiu, e está lá no meu blog, o texto, admitiu, sim senhor, que foi ilegal. Só que aí usou a teoria do fato consumado. Ele termina dizendo, quer ver? Vamos pegar a parte já que você mais me ofende, né, Dallagnol? Que assim fica bom. As insinuações surreais. Quais insinuações? Quais insinuações? Procura uma insinuação no meu texto. Hein? Onde tem insinuação? As insinuações surreais maldosas, irresponsáveis e sem qualquer base na realidade, diga onde elas estão. Só podem ser compreendidas como mais uma tentativa leviana do jornalista Reinaldo Azevedo. Mais uma? Quais são as outras tentativas levianas? Eu dizer, por exemplo, que a filha do Janot é advogada no acordo de leniência da OAS do Odebrecht. Isto é acusação leviana? Ou isto é fato? Leviano foi o vazamento da minha conversa com uma fonte. Leviano é o que você faz hoje no Twitter. Mais uma vez. Propagando mensagens que em última instância, em primeira e última, são políticas. Isso é leviano. Hã? Não vem não, não vem com essa coisiquinha pra cima de mim não. Não tenho medo não.
de atingir a credibilidade das investigações por meio de ataque à reputação de um dos procuradores que atuam na Lava Jato, como já fez outro. Olha aqui, é engraçado que eu tive um debate com um braço do Dallagnol aqui em São Paulo, que é a procuradora Tameia Danelon, no Roda Viva, e ali era a chance de demonstrar que eu só falo porcaria, que eu só falo bobagem nessa área, que é só uma tentativa vã de atacar as pessoas. Não. Releia o que escrevi. Por favor, mande-me onde estão as insinuações surreais, maldosas, irresponsáveis e sem qualquer base na realidade. Eu disse, você prestou concurso contra o que estabelece a Lei Complementar 75. E isso é verdade. Eu disse, você constituiu como advogado o seu pai. O seu pai é procurador de justiça aposentado do Paraná. Eu disse, você passou e isso está lá. Eu disse, você foi nomeado na vigência de uma liminar. Não é? E eu disse, finalmente, que o tribunal, ao decidir, afirmou que era ilegal, mas usou a teoria do fato consumado. No mais, querido, love. Não me enche o saco, Dallagnol. Vai estudar. É isso. Bem, fazendo uma correlação com o caso do Lula em relação ao Bruno Elisa Samúdio. Eles não acharam o corpo da Elisa Samúdio. Você acha que o Bruno deveria ser solto? Não, eu já tratei disso aqui, querido. Já tratei disso aqui, tratei disso no Roda Viva, inclusive, tratei disso no meu blog. Não. Artigo 239 do Código do Processo Penal, provas indiciárias. As provas indiciárias são provas. Conjunto de circunstância que leva o juiz, por indução, a concluir que um determinado crime foi cometido. A única coisa que não pode ter e precisa tomar cuidado, é quando a manifesta realidade se opõe às provas indiciárias. Caso da Elisa Samúdio, tinha todas as circunstâncias indicando que ela morreu e ela sumiu. E tinha confissão, inclusive. Certo? Nesse caso, não tem confissão, tem uma delação, que é coisa diferente. Atenção, delação é coisa diferente de confissão. Né? Delação, você delata o outro. Você até pode falar do seu crime, mas o alvo é outro. A confissão, não. Você tá... Não, fiz. Né? E você tem evidências materiais de que o apartamento não é. Entendeu o ponto? As evidências... mas é ou não é? Isso já é outra coisa. A questão é o que dizem os documentos. Vamos mais uma. Mais duas, né? Aqui é o Leandro de São Paulo. Eu queria que você me desse um exemplo, ou mais de um, do que você consideraria uma prova contundente e que fosse, digamos, base para uma condenação no caso do Lula. Um abraço, obrigado a todos. Olha, aí, veja... eu não tenho como imaginar o que é, né? Qual? Um documento que fosse registrado em cartório, durante um tempo, pelo menos, sim, isso seria uma prova. Agora, veja só, a questão fundamental aí, meu amigo, não é nem se o apartamento pertence ou não. Eu vou dar de barato o argumento que eles usam de que é próprio da lavagem do dinheiro produzir documentos que disfarcem a posse do bem. Ok? O problema é que o Ministério Público fez uma denúncia com uma tese central. O dinheiro do apartamento decorre de 3 contratos. Em algum momento, tinha de aparecer um resquício de que esse apartamento derivou de um dos 3 contratos. E não tem isso. Não tem isso. Isso é um... O Ministério Público inventou lá. Não tem. Tanto não tem que o juiz Sérgio Moro foi explícito em dizer: eu não levei isso em consideração. Esse é o ponto. Hã? Então, veja, você não pode falar, mas qual seria a prova contundente? A prova contundente, ela é contundente ou não é contundente em relação à denúncia apresentada. Tá? Não sei se estou sendo claro.
Toda prova é prova em relação à denúncia. Não existe uma coisa que seja prova em si. Tá claro isso? Se você não entendeu, manda mensagem de novo para cá. Porque isso é importantíssimo. Isso é entender a essência do direito. A prova só é prova em face de. Qual é a denúncia? Quem resolveu fazer aquela denúncia foi o Ministério Público. Se ele fez aquela denúncia, ele tem que ter um indício. Quando menos. E não tinha. Mais uma e vamos conversar. Aqui no Brasil a gente não tem apenas dois partidos, como republicanos e democratas, como é nos Estados Unidos, e não essa coxa de retalho com esse bando de